Seja bem-vindo ao canal. Conforme prometido, eu tô gravando esse vídeo, tá certo? Que falando um pouquinho sobre os diagramas de esforços, só que uma análise sobre a construção desses diagramas, tá certo? A gente vai focar aqui mais em momento fletor e cortante, tá ok? Bom, o que a gente entende por esforços internos, tá? Esforços internos em uma estrutura caracterizam as ligações internas de tensões, isto é, esforços internos são integrais de tensões ao longo de uma seção transversal de uma barra. O que isso significa? Que todas aquelas forças que incidem sobre qualquer tipo de estrutura, elas vão gerar tensões, esforços que a gente analisa para poder determinar aí como é que fica o dimensionamento, para entender como é que os esforços vão agir na estrutura. Na análise estrutural, basicamente a gente trabalha aí com força normal, cortante, fletor, momento de torção, tá certo? E aqui tem as convenções e o que cada uma significa. Como a gente elabora esses diagramas, tá certo? O objetivo principal, tá, é estabelecer uma relação direta entre os diagramas de esforços cortante e momento fletor, tá certo? Então aqui, se você tiver curiosidade, tem o livro de curso de análise estrutural de Susekind, tá certo? Ele traz aí toda a parte teórica. Não vou ler isso, caso seja de sua curiosidade, pode dar uma lidinha e pesquisar também no livro. Aqui é toda a dedução que ele traz no livro, tá certo? A dedução das equações envolvendo aí o cálculo diferencial integral. Em resumo, o que Susekind traz para a gente? Ele traz que a derivada do momento é igual ao nosso cortante, representado aqui pela letra V. E a derivada do cortante é igual ao carregamento, tá? Esse sinal negativo porque o carregamento geralmente ele é visto dessa forma, né? Para baixo, por isso que ele bota o sinal negativo. Se a análise for feita a partir do carregamento da estrutura, pode-se afirmar que o cortante será definido a partir da integral da carga atuante e o fletor a integral do cortante. Vamos ver mais ou menos isso aqui para a gente conseguir visualizar depois os exemplos, tá? Vamos representar aqui cortante pela letra V, tá certo? E ela pode ser entendida como a integral do nosso Qzinho, que é o nosso carregamento, tá? E o momento ele pode ser representado pela integral do nosso cortante, ora obtido. O que acontece com uma equação, por exemplo, quando aplicamos uma integral? Reparem, esse exemplo aqui, integral de 2x dx. O x aqui, ele apresenta no resultado uma potência aqui ao quadrado. E aqui o x está elevado a 1, não é isso? Esse outro exemplo, ó, o x também é elevado a 1 e ele chega aqui ó, no resultado elevado ao quadrado. E aqui ó, temos elevado a 3 e no resultado elevado a 4. O que isso
significa para a gente? Quando a gente aplica qualquer tipo de integral, tá? O grau se eleva. Então ela sai de uma equação aqui de primeiro grau para uma equação de segundo grau e assim por diante. Então, para a gente entender, o gráfico de uma função constante, ela é uma reta paralela ao eixo x. Então aqui, ó, como exemplo, uma função k, tá certo? Constante. Nós temos aqui o quê? Uma reta constante, tá vendo? Ela é paralela ao eixo. Uma função do primeiro grau é sempre o quê? Uma reta, né? Do tipo ax mais b. Então temos aqui, ó, a reta, tá certo? Função do primeiro grau. E a função do segundo grau, ela é representada através de quê? De uma parábola. Então isso é importante para a gente poder analisar o que vai acontecer quando formos construir o nosso diagrama, não é isso? Como é que a gente vai utilizar esses conceitos na prática, tá? Você lembra que o cortante é o resultado da integração do nosso carregamento e que, por sua vez, esse cortante, se a gente integrar ele, a gente obtém a equação do momento. Quando aplicamos uma integral, o grau se eleva. Então, se a gente recordar desses conceitos, a gente pode visualizar na prática como é que funciona, tá certo? Então vamos lá. Esse exemplo, ele é apenas visual. Eu não trouxe nenhuma característica numérica de resolução, de nada. A gente só vai avaliar visualmente como se comportam esses diagramas, tá? Então vamos lá, ó. Carregamento aqui, uma viga biapoiada, e temos um carregamento que aqui, ó, distribuído de forma constante, tá certo? Então repare que aqui temos uma constante. Quando a gente pega, aqui é o nosso carregamento o quê? Tá certo? É o nosso Qzinho aqui, ó, negativo. A gente vai integrar esse carregamento e vamos obter o quê? O nosso cortante, representado pela letra V. Então, no diagrama do esforço cortante, aplicamos uma integral. O que vai acontecer? O grau vai se elevar. Então, ele vai sair de uma constante e vai tomar a forma, no diagrama de esforço cortante, vai tomar a forma de uma reta, uma equação do primeiro grau, tá certo? E o que acontece no nosso momento fletor é uma parábola. Por quê? Porque pegamos aqui, ó, no cortante, obtivemos uma equação do primeiro grau aqui, uma reta. Se a gente aplica essa integral no nosso cortante, ele vai subir, vai se elevar mais um grau. Então ele sai de uma equação do primeiro grau para uma equação do segundo grau, que é representado por uma parábola. Agora esse pórtico, tá vendo? Temos esse pórtico também com carregamento distribuído aqui de forma constante, aqui também de forma constante. E reparem que nessa parte aqui, nessa região, nós temos uma característica nula, porque não temos carregamento aqui, tá certo? Aonde temos carregamento, ele é feito de forma constante e aqui de forma nula, tá ok? Então, o nosso diagrama de esforço cortante, ele vai se apresentar dessa maneira, tá? Então, o que a gente pode analisar aqui? Tínhamos uma constante, elevamos um grau, tá? Aplicamos uma integral aqui, ó, para obter o cortante. Então, obrigatoriamente, ele sai de uma constante para uma reta, uma equação do primeiro grau aqui, ó, tá vendo? Então, aqui o nosso desenho fica com o formato de uma reta.
E aqui, ó, da mesma forma, tínhamos uma constante, ele se apresenta aqui em forma de reta, tá vendo? Nessa barra aqui. Nessa barra onde tínhamos um esforço nulo, aí ele vai subir um grau e vai virar uma constante, tá vendo? Então, quando não temos nada, a gente inicia, quando a gente sobe um grau, a gente cai numa constante aqui, ó. O gráfico fica de forma constante. Quando iremos para a análise do fletor, do gráfico do momento fletor, a gente vai fazer a mesma análise, olha. Repare que aqui, ó, tínhamos retas. Então, essa reta, ela vai virar o quê? Parábola. Por quê? Porque elevou-se um grau. Então, quando a gente integra esse cortante aqui, ó, no nosso momento, ele sobe um grau. Se tínhamos uma reta, que é a representação de uma equação do primeiro grau, quando passamos para o momento fletor, essa reta ela vai se elevar, vai virar uma equação do segundo grau e vai ser representada em forma de parábola. Tá vendo? Aqui, ó, uma parábola. Tá ok? Então vamos analisar essa barra inclinada agora, ó. Também em forma de parábola, porque aqui ela era constante, tornou-se uma reta, elevou-se mais um grau e é representado por uma parábola, tá ok? E aqui, ó, temos uma reta. Por quê? Tínhamos um carregamento nulo, elevou-se um grau para constante e aqui ela vira uma reta, representado em forma de equação do primeiro grau, tá ok? Bom, tem esse vídeo aqui que eu gravei já faz um tempinho, mas eu faço uma resolução de uma viga biapoiada todo pelo método da integral, tá certo? Você pode visualizar como é que a gente aplica na resolução efetiva esse cálculo integral para resolver esses diagramas, mas o mais importante aqui desse vídeo é mostrar a vocês na hora da construção do diagrama, por exemplo, cortante. Quando eu vou traçar, eu defino o valor do cortante aqui, defino o valor do cortante aqui. Como é que eu vou fazer para unir esses dois pontos? É uma parábola? É uma reta? Né? Então isso é importante para a gente poder visualizar e ter certeza do que está fazendo. Se aqui, por exemplo, ó, nessa, eu tive uma reta no cortante, eu sei que quando eu for desenhar o meu diagrama de momento fletor, se aqui foi uma reta, com certeza aqui vai ser uma parábola, tá ok? Vamos supor que a gente tenha um carregamento lá na nossa viga, aqui ficou feinho, mas dá para entender. Um carregamento triangular, por exemplo. O carregamento ele já é definido por uma reta. Tá vendo? O carregamento, esse carregamento aqui é retangular, então ele é constante. Se tivéssemos um carregamento triangular, ele já se apresenta aqui em forma de reta. Então, no cortante, ele seria o quê? Uma parábola. E aqui, no momento, seria um polinômio, tá certo? Ele poderia se apresentar dessa forma aqui. Tá ok? Então, só para finalizar, tá ok? Se vocês tiverem interesse, assistam esse vídeo que eu vou deixar na descrição, que é bem interessante, tá ok? Espero ter ajudado. Se inscreva no canal e dê like. Um abraço e até o próximo.